Primeiro dia da semana, dia de cultuar o Senhor no templo, abastecer espiritualmente a alma, o espírito e o corpo. Nós vamos prosseguir na nossa reflexão sobre o homem tripartite, ou a tricotomia: espírito, alma e corpo. Nós começamos a semana passada falando sobre a alma. Já falamos sobre o espírito. Só para recapitular, para ver se de fato ficou fixado. Qual é a função do espírito com E minúsculo? Quero ouvir. Ele serve para quê? Deus colocou o espírito em nós para quê? Não estou falando do Espírito Santo. O espírito com E minúsculo. Qual é a função dele? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vou contar até 1000, hein? Gente. Onde é que está a falha aí? Quem está transmitindo não está conseguindo ter clareza? Espírito vivente. O Espírito se comunica com o Espírito de Deus. Ele colocou a eternidade no nosso coração para que, quando formos regenerados e ganhamos o Espírito Santo, ele se comunique com o Espírito que é de Deus. É isso? Você está em dúvida? Não, eu estou tentando. Você está em dúvida? Estou tentando colocar em palavras aquilo que eu aprendi. Olha, eu vou falar assim, mas será que é isso mesmo? Olha lá. Olha, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que mais o Satanás procura fazer é tirar o cristão do Espírito, que é uma luta contra ele. Então, o Espírito é aquele que, já diz lá em Eclesiastes, né? Quando a gente morre, ele volta para Deus. Então, aí ele falou do Espírito Santo. Se andemos no Espírito, vivamos no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. E ele diz: sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito aqui com E minúsculo. Aqui nós não estamos falando do Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, mas do Espírito que Deus colocou no homem. Aí nós lemos os textos bíblicos, só para recapitular. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o Espírito, olha aí, com E minúsculo, volte a Deus, que o deu. Então Deus colocou no homem. O texto que a Ana Paula estava mencionando é alma vivente, não é espírito, alma. Né? Deus fez o homem do pó, soprou o fôlego de vida nas suas narinas, e ele se tornou alma vivente. A alma é outra coisa, porque o texto de 1 Tessalonicenses está falando de 3 coisas. Está falando do espírito, está falando da alma e está falando do corpo.
Então, esse texto de Eclesiastes 12 diz que Deus deu o Espírito. E quando nós morremos, esse Espírito volta para Deus. Foi Ele quem deu. Aí nós vimos um outro texto aqui, Jó, capítulo 32, versículo 8, onde Jó fez esta afirmação. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso, olha o El Shaddai, do Todo-Poderoso, o faz sábio. Sábio. E para não ficarmos lá no Antigo Testamento, vamos ver no Novo Testamento agora. Na carta aos Romanos, capítulo 8, olha, eu sugiro, vocês conhecem o doutor Sugiro? Sugiro, eu vejo algumas irmãs aí, né? Homem não estou vendo nenhum assim não, mas mulheres, algumas irmãs, com a cadernetinha ali, o lápis anotando, né? Eu faço minhas anotações, eu tenho os meus esboços, porque a gente não pode confiar só na memória, não, que a gente esquece, é muita coisa. Mas quando a gente anota, a gente fica mais fácil. Deixa eu ver como é que é aquilo mesmo, aquele assunto, vai lá e encontra, anota. Escola dominical é para isso. Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, o apóstolo Paulo mostra a função do Espírito, para que ele serve. Esse Espírito que Deus nos deu. Ele diz o próprio Espírito, e aí é o Espírito Santo, com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, E minúsculo, que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo vem confirmar. Olha, você nasceu de novo quando você acreditou que Cristo te atraiu no corpo dele na cruz. Você morreu para o pecado no corpo de Cristo. Seu velho homem foi sepultado e Deus ressuscitou juntamente com Cristo o novo homem. O novo homem. Agora o Espírito Santo vem fazer morada. Antes não. Antes não. Agora sim. Ele vem fazer morada em você. Então é o Espírito Santo confirmando, me assegurando, me garantindo que eu sou filho de Deus. E ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, com E minúsculo, e sim, o Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu tenho lido, tenho observado, o Espírito Santo tem me chamado a atenção, e eu fico me segurando para não falar, mas eu tenho que falar, porque estou vendo que Ele quer que eu fale. Sabe o que eu vejo? A nossa posição, chamado povo de Deus, não estou falando do mundo não, povo de Deus. Em relação à Bíblia, é como aquela metáfora que eu já contei aqui, que o cidadão, uma família, vivia da terra, tinha uma gleba de terra, mas vivia uma vida dura, penosa, sofrida, miserável. Viver da terra não é fácil, E vivia assim. E alguém um dia descobriu que naquele lugar havia uma jazida de ouro. Chegou para a família e fez a proposta: quero comprar essa terra. Venderam rapidamente. Vamos vender porque nós vamos arrumar a nossa vida, porque aqui a gente está sofrendo para trabalhar e para viver aqui nessa terra. Vendeu. Quem comprou ficou milionário, porque havia uma jazida de ouro.
Nós estamos assim em relação à Bíblia. É a conclusão que eu tenho chegado. Nós estamos assim, vivendo assim, em relação à Bíblia. Nós temos aqui uma mina de ouro aqui. E a gente não acredita muito, não acredita. E está vivendo uma vida sofrida, sabe, capenga, com a mina de ouro, porque Deus pôs nas nossas mãos tudo. Acabamos de cantar o cântico aqui, ó, tudo o que Ele sabe que nós precisamos. Não é só para a eternidade, não, porque a vida eterna começa aqui. Não é isso que está lá em João 17, versículo 3? A vida eterna é esta. Qual? Que creiam no único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem? Enviaste. Pronto, então eu creio. Aí nós dizemos assim, eu creio. Daqui, ó, para fora. Mas lá dentro não crê. Não crê. Quando a gente vê um texto como aquele lá da segunda carta a Timóteo 1,7, onde o apóstolo Paulo está dizendo, Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E como é que eu tenho vivido? Então agora, se eu perguntar na próxima semana, para que serve o Espírito, qual é a função do Espírito, nós vamos lembrar, não é verdade? Sim? 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 Ainda tem muita timidez. Sim. Será que vou mesmo? Sair daqui já não lembro mais nada. Será? O Espírito Deus pôs no homem para que o homem tenha relacionamento com Deus. Os animais não têm. Os seres irracionais não têm. Mas ao ser humano, Deus colocou nele o Espírito, para que ele receba o Espírito Santo e tenha relacionamento com Deus. Então, nós falamos e fizemos uma analogia para a gente fixar melhor ainda que comparando essa trilogia de espírito, alma e corpo com o aparelho celular. O aparelho é o corpo, é físico. É físico. A bateria seria o espírito, que é a energia para contactarmos, mantermos comunhão com Deus. Ela descarregada funciona? Como é que a gente carrega a bateria espiritual? Tem que estar carregada. E a alma são os aplicativos, os programas que a gente baixa no celular. A alma são as informações que a gente tem. Então, a bateria sem o celular não serve para nada. O celular sem a bateria também não. O celular com a bateria descarregada também não vale nada. O celular com a bateria carregada, mas sem as informações também, não serve para muita coisa. Então, as três coisas são necessárias, importantes e fundamentais para o bom funcionamento do aparelho. E assim a nossa vida. Temos que estar interligados, conectados, em comunhão com Deus, no espírito, na alma e no corpo. O corpo eu ainda estou preparando, né? Porque eu preparei, já fiz aqui o espírito e a alma, mas eu estou preparando e estou ficando assustado. O tanto que a Bíblia mostra e aponta para o nosso corpo físico mesmo. E o que é que reflete nele? De onde vem? Não poderia ser diferente do espírito e da alma. Tudo aqui. Então vamos nos preparando aí, tá? Apertem os cintos, né? Na cadeira, se segurem, vamos nos preparando. Os que quiserem, é óbvio, é para quem quer. Então nós falamos a semana passada, começamos a falar sobre a alma. E eu deixei uma pergunta.
Vamos ver quem lembra da pergunta. Qual foi a pergunta que eu deixei? Se não lembrar nem da pergunta, não vai ter a resposta, né? Porque esqueceu. Mas a pergunta é: para que serve? Para que serve a alma? Qual é a função dela? Se o espírito é para termos comunhão, contato, relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, testificando com o nosso espírito, e a alma? Vamos lá. Ó, tem 3 pessoas. Vamos lá. Cílio, já que você está aí perto da Joyce, faz favor. A Joyce, ela levantou a mão. A alma. O senhor comentou que a alma, dando exemplo do celular, né? Que no celular a alma seria os aplicativos. Então, para nós seria o que absorvemos, o conhecimento que buscamos, para crescer no espírito, eu acho. É uma resposta. Vamos ver a segunda aqui da irmã Edna. Eu imagino que a alma seja para nós relacionarmos uns com os outros. E com o meu corpo. Né? Eu acho que é esse relacionamento, porque nós nos relacionamos com Deus e relacionamos em linha horizontal uns com os outros. A alma, eu acho que tem essa finalidade. Mais alguém? Aqui, a irmã Eunice. Eu acho que a alma, ela contém os sentimentos do ser humano. É ali que está o sentimento. Deus colocou o espírito para a gente ter o relacionamento com ele. E a alma, a gente mantém os sentimentos dentro dela. Porque é ela que sente. O que o corpo sente não é o corpo que sente, é a alma. E nós falamos que o espírito é a vida Zoe. Lembram? Zoe. A vida espiritual. E a alma é a vida psique. Só de falar em psique, você já pensa no psiquismo. A alma serve para contatar o mundo psicológico. Está relacionada à vida psique, que vem do grego. Um termo grego usado para descrever alma ou espírito. E na psicologia, refere-se a tudo que é formado pelos fenômenos que ocorrem na mente humana, incluindo sentimentos, pensamentos e percepções. Chega num lugar que você tem uma percepção, parece que tem alguma coisa aqui que não está certo, não é? É a sua alma que está te alertando, mostrando. Parece que tem alguma coisa aqui que não está correto, tem alguma coisa estranha. Não é assim? A gente não tem essa sensação, às vezes, em determinadas ocasiões? Além disso, a psique é entendida como a parte imaterial, não é nada concreto, palpável, e inteligente do ser humano, que se opõe. Nós vamos entrar nos textos bíblicos aqui que a gente lê, fala, ouve e não para examinar a profundidade daquilo. E se opõe ao corpo. Lembram de algum texto bíblico? A luta, o conflito da alma e do corpo? Lembram? Lembram. Então não tem nada aqui que não esteja fundamentado e previsto nas Escrituras, correto? Ela também permite que o ser humano se adapte ao meio ambiente por meio de processos de aprendizagem. Nossa, como eu gosto de aprender. Como é gostoso.
Eu sinto necessidade da aprendizagem, ou de aprender, ou de conhecer as coisas, do mesmo modo que sinto necessidade de me alimentar, de dormir, de tomar um banho, sabe? Necessidade. Espírito, conexão com Deus, comunhão com Deus, contato com Deus. Alma, ligado à mente, ao psicológico, ao conhecimento, à inteligência, ao discernimento. Onde é que o Espírito Santo atua? Quem é que nos dá o discernimento? Ele vem de onde? Quem é que nos dá o entendimento, a compreensão, a revelação da palavra? É interessante, porque nós nunca falamos dessas coisas aqui, eu também nunca ouvi isso dentro da igreja. Porque isso dá trabalho para você buscar. E é gostoso, é fascinante. Mas quando a gente se dispõe e Deus quer, preste atenção, Deus quer. O diabo não, mas Deus quer. Que nós conheçamos, que nós saibamos, que nós aprendamos, que nós tenhamos discernimento, entendimento daquilo que Ele fez por nós, daquilo que está escrito na palavra. O diabo não quer. O diabo, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Agora, preste atenção numa coisa. Quanta gente e quantas vezes nós fixamos na nossa mente uma mentira. Numa mentira. E aquilo a gente vai o quê? Remoendo. Até tem um ditado que diz que muitos fazem da mentira a sua verdade. Agora, a mentira, ela não vai trazer nada de produtivo, e nada de proveitoso e nada de útil na vida de ninguém. Pelo contrário, ela vai gerar mal. E esse mal vai repercutir onde? No corpo. No corpo. Quando a gente fala em mente, e a gente fala também em cérebro, está aqui, na cabeça. Mas tem diferença entre uma coisa e a outra. Porque o cérebro é a massa que nós carregamos dentro da caixa, do crânio. E a mente se resume exatamente nos sentimentos, nas emoções, na inteligência, no discernimento, na compreensão. Bacana isso, né? Eu acho. Se alguém não achar, não tem problema não, viu? Mas eu acho. E vejo que é fundamental para a gente entender as coisas. Senão a gente não entende. Fica em cima da mina de ouro, passando fome. E tem uma mina por baixo. É isso que nós estamos vivendo. Nós temos vivido assim. E alguns, olha, não toquem nesse assunto, não. A debandada foi por isso. Não vamos entrar nesse assunto, não, porque isso vai mexer na ferida de muita gente. E mexe mesmo. E mexe mesmo. E tem que mexer mesmo. Senão nós estamos vivendo uma vida de faz de conta. Faz de conta que eu sou cristão, faz de conta que Cristo vive em mim, faz de conta que eu sou uma nova criatura. É um faz de conta. Mas não é isso que Deus quer. Não foi por isso que Jesus veio aqui. Ele veio aqui para nos resgatar do império das trevas, o espírito, a alma e o corpo. Não é uma coisa só, não. E uns ignorantes, que eu já ouvi muitos por aí, eu já nasci de novo, já no espírito. E o seu corpo e a sua alma? Como é que eles estão? Não cuide deles, não, viu? Não cuide, não. Depois você vai acabar lá nos psicotrópicos, nos tarjas pretas da vida, na depressão e na ansiedade. Não cuide, não. Daí podemos entender a luta espiritual descrita pelo apóstolo Paulo no capítulo 7 da carta aos Romanos. Quantas vezes lemos e falamos desse texto, não é verdade? Mas quantas vezes nós olhamos esse texto sob o enfoque desse assunto, desse enquadramento do espírito, da alma e do corpo. Lembrando que o apóstolo Paulo era um homem, como nós.
ser humano, como nós somos, sujeito às dores, aos sofrimentos, às tentações, às falhas, como todos nós somos. Ele não escapou dessa. Então, Romanos capítulo 7, nós vamos ler aqui, a partir do versículo 15, onde ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ô, Paulo, espera aí, mas olha, preste atenção. Mas você não é uma nova criatura? Como é que você não compreende? O que está acontecendo aí? Você já é uma nova criatura. Você nasceu de novo. E quer alguém melhor do que este homem que ouviu a voz de Jesus? Saulo, Saulo, por que me persegues? Alguém que era religioso, exemplar, dentro do judaísmo, cumpridor da lei, perfeito, reto. De repente, estava no caminho errado. Estava praticando uma religiosidade que não ia levá-lo à eternidade com Deus. Saulo, Saulo, o que você está fazendo? Saulo, você está me perseguindo. Agora ele diz, eu nem compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então nós vemos aqui uma vontade em conflito. Em conflito. A luta espiritual. Ou fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a vontade da alma, a nossa vontade. E aí, ninguém pode negar. Jesus tinha uma vontade própria. Mas ele optou por fazer a vontade do Pai. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, quer dizer que ele tinha vontade. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele tinha uma vontade, ninguém pode negar. Não dá para tapar o sol com a peneira, irmão, sabe? Não é bem assim, agora eu sou uma nova criatura aqui. O apóstolo Paulo, uma nova criatura. Ele diz, eu não compreendo, porque há uma luta. De um lado, a carne puxando para fazer a vontade da alma, e do outro, a palavra me dizendo, e o Espírito me convencendo que é para fazer a vontade de Deus. Qual delas vai prevalecer? Qual? É um conflito. Aí ele diz no versículo 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo, porque é da vontade de Deus, e não da vontade do homem natural. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Este é o homem inclinado pela vontade da alma. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, o novo homem, a nova criatura, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, olha a mente aqui, posta em evidência, me fez prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Olha a luta. Olha a batalha. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus. Ou então não está tudo perdido, não. Não. Tem solução.
E diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Olha onde ela vem atuar. E o Espírito testificando com o meu espírito, trabalhando na minha alma, no meu psiquismo. Mas segundo a carne da lei do pecado. Esse texto aqui, já ouvi nesse quase meio século de igreja, muita gente boa falando muita coisa. Mas o que me deixa feliz nesse texto é que quando a gente lê o capítulo 6 de Romanos, a gente vê o apóstolo Paulo descrevendo a nossa inclusão no corpo de Cristo. A crucificação e a morte do velho homem para o pecado no corpo de Cristo. E quando a gente pega o capítulo 8, capítulo seguinte, então o 7 está no meio, o 6 falando da obra do Calvário, o 7 ele mostrando a luta interna que é travada no interior de cada ser humano. Aí ele vem no 8 e diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, por isso ele finaliza aqui nesse versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Mostrando que nós não podemos negar a existência dessa guerra, dessa batalha, dessa luta travada entre o corpo, a alma e o espírito diariamente. Qual é que vai prevalecer? Vai prevalecer aquela que nós dermos espaço para ela. E aí é uma coisa que cada um tem que fazer todos os dias. Sabe por quê? Porque quando eu vi isso aqui, e vi recentemente, né, não tinha prestado atenção nesse detalhe de Gênesis no capítulo 4, e vamos bater nessa tecla aqui por muito tempo, porque se a gente não ficar repetindo, a gente não grava, não é? É o método da repetição, A oferta de Caim e a oferta de Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. E é bom sempre a gente lembrar o seguinte, quem teve mais trabalho? O que é que dá mais trabalho? Preparar a terra para que ela produza e fazer a colheita ou criar um animal? A terra. Preparar a terra, semear, cultivar, adubar, fertilizar, contar com a chuva, com o sol, com o vento, tudo na hora certa e depois ter o trabalho para colher. É muito mais trabalhoso. Então, Caim teve mais trabalho do que Abel. Abel pegou o animal e levou para o Senhor. E Deus se agradou da oferta de Abel e não da oferta de Caim. Versículo 5. Ao passo que de Caim sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Dá para imaginar? Caim contava, a gente diz no ditado, é fava contada, né? Ele vai se agradar de mim. Afinal de contas, o maior trabalho, quem se dedicou mais, quem trabalhou mais duro, fui eu. Ele vai se agradar. E Deus não se agradou. Não se agradou. Aí a gente tem vários princípios aí, não é? E Deus não está interessado no esforço pessoal de ninguém. E pelo esforço ninguém pode agradar a Deus. É pela palavra, é por acreditar naquilo que Ele já fez, já falou, está escrito. Não é por aquilo que eu faço, não é pelo meu esforço. O esforço pessoal não coloca ninguém no reino de Deus, em comunhão com Deus. É a fé naquilo que Ele fez, que Jesus fez, naquilo que está escrito, na palavra que gera fé. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Isso aqui chama-se gerar
consciência. Caim, você está tendo uma reação inconsciente. Resultado do seu inconsciente. Pense um pouco no que você fez. Se você proceder bem, é o que ele vai dizer aqui no versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Mas eu vou livrar você disso. Não é? Não, não é. O que está escrito aí? Hã? O que está escrito aí? A ti. Cumpre a ti dominá-lo. Mas o senhor não vai me livrar disso? Não, é você. Então Deus já havia sinalizado para os pais de Caim e Abel, quando eles pecaram, Deus fez vestimentas de pele de animal. Significa que um animal tinha sido sacrificado, que o sangue tinha sido derramado. E que para apagar as transgressões e perdoar pecados, só o sangue do cordeiro. Deus já havia sinalizado para eles. E que não é pelo esforço, não é pela religião, é por aquilo que Deus já fez. E olha, as tentações estão aí todos os dias, batendo na porta de todos nós, todos os dias. O tentador. Pedro diz que ele anda como um leão, rugindo, procurando alguém desavisado para tragar. E Deus diz, cabe a você o domínio. É você. E não é de braços cruzados que você vai vencer o tentador. Ou as tentações. Não é de braços cruzados. É fazendo uso do quê? Da palavra. E fazer uso da palavra significa o quê? Pôr a palavra em prática. Ação. Ação. Aí nós parece que vivemos assim numa bolha, num casulo, uma fé contemplativa, né? Oh, meu Deus, ele já fez. Ele está dizendo agora cabe a você. E ele não vai fazer isso por você. É você. Vamos ver mais um texto bíblico aqui que fala dessa luta travada entre a alma, o espírito, o corpo, a vontade humana e a vontade divina. 2 Coríntios 4. Eu vejo nesse texto de 2 Coríntios 4 a luta de todos nós, todos os dias. A luta diária de cada um de nós. 2 Coríntios 4. A partir do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, o ponto de partida é a Bíblia. O ponto de partida é Deus. Essa semana eu estava conversando com o pastor Alessandro até. Estava conversando com ele. E a gente estava comentando sobre os problemas, dificuldades de família, de dia a dia e tal. Eu falei, eu me lembro que na faculdade de Direito, eu fui fazer um trabalho sobre responsabilidade civil. Responsabilidade civil é o seguinte, ó, nós estamos aqui, você pega o carro, vamos dirigir, e de repente você bate no outro carro. E você está errado. Não observou o sinal, não observou a distância regulamentar, porque tem gente que dirige coladinho na traseira do outro, né? Imprudência pura. É responsável. Aí eu fui pesquisar sobre responsabilidade civil e a origem. De onde vem? Sabe de onde vem? Da Bíblia. Da Bíblia. O homem, a criatura, ele não cria nada. O homem, por si, ele não cria nada. Deus criou tudo. Mas Deus deu ao ser humano a capacidade de desenvolver.
até a própria salvação, o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Então, desenvolver quer dizer que nós não nascemos para ficarmos estagnados, parados, raquíticos, nanicos. Não, é para crescer, para desenvolver. Então, a base é a Bíblia. E o apóstolo está dizendo aqui, olha, nós temos este tesouro aqui, nesse corpo, vaso de barro. Mas a excelência do poder é de Deus, vem dele. Aí ele passa a enumerar aí a partir do versículo 8 o que acontece na vida de cada um de nós, todos os dias. Vejam aqui. O gostoso da Bíblia é que ela não esconde, ela mostra a realidade. Aí ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Você está angustiado? Estou. Por quê? É por conta das tribulações, do sofrimento. Não, mas a Bíblia está dizendo que você não pode viver assim. E você não deve viver assim. Sabe por quê? Isso vai fazer mal para você, para o seu corpo. Perplexo, você anda perplexo. Eu ando assustado com o que vejo no dia a dia. Ele diz, mas não desanimados. Por isso que eu pedi para as meninas ali, ó, o cântico da noite. Bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus nos disse assim, olha, vocês têm que se conformar com o mundo mesmo, porque o mundo é assim mesmo, a vida é assim mesmo, sabe? Todo mundo sofre, faz parte. Não, eles têm de bom ânimo para reverter o quadro. É possível? Lógico que é. Deus não me deu espírito de covardia, mas de coragem, de ousadia, de poder, de amor e de moderação. Olha o domínio próprio, fruto do Espírito, controlando as ações. Perseguidos, versículo 9. Porém, não desamparados. Me perseguem, mas quem é que me ampara? Estou amparado por quem? Abatidos, mas não destruídos. Diante do sofrimento, dessas situações, não dá para todo mundo ficar assim com um sorrisinho, né, nos lados. Né? Você olha para a pessoa, está abatido, estou vendo seu semblante, é verdade. Mas olha, você não está destruído. Você não está derrotado. O gostoso da Bíblia é isso, aqui não tem nada de utopia, né? Nada imaginário. Como seria isso? É a realidade. Todos os dias nos deparamos com essas coisas, com esse quadro. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então a vida de Cristo tem que manifestar. Não é a minha. Não é para eu aparecer para ninguém. Não é para ninguém ver, pô, esse cara é o cara. Não, é para ver a vida de Cristo, ver a glória de Deus. Essa é a função do cristão. Expressar a glória, para que as pessoas vejam, nossa, essa pessoa aí, ó, apesar de estar passando por tudo isso, olha como ela é, como ela vive. Dando bom testemunho, para que Deus seja glorificado. Falar, realmente esse é um cristão, vivendo do jeito que ele está. E nessa condição, alegre, né, confiante, o apóstolo Paulo estava no corredor da morte, sentenciado à morte. Escreve a Timóteo dizendo para ele, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Acha que é no espírito de derrota, de depressão, de ansiedade que a vida de Cristo se manifesta? Não é. Não é aí que as pessoas verão a vida de Cristo em nós. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos,
sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, está falando do corpo físico, se corrompa das doenças, dos problemas, é disso que ele está falando. Contudo, o nosso homem interior, o espírito, a alma, se renova de dia em dia. Os irmãos cantaram aqui o cântico das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, a cada dia. Se Deus faz assim e Ele renova as misericórdias dele, e nós não renovamos o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa mente a cada manhã, a cada dia? Mesmo que isso ocorra, tudo isso, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, mas faz 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos vivendo assim. Ele está dizendo, isso é momentâneo. Quantos anos tem a eternidade? É eterno. É eterno, não tem fim. Então, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não dá para comparar. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Aqui me vem à mente, é bom sempre a gente pegar os exemplos bíblicos de Pedro, no barco, lá no mar, e Jesus andando por sobre as águas. És tu, Senhor? É, vem, Pedro. Começou a andar, olhando para Jesus. E a hora que ele olhou para o vento, para a água, começou a afundar. Não atentando nós nas coisas que se veem. Nós não podemos olhar para as dificuldades, os problemas da vida, do mundo. Eles existem para todo mundo. Para todo mundo. A questão é como é que nós encaramos e resolvemos os problemas e as dificuldades. Como? Não vai contar para Deus os seus problemas, não. Mas conte para os seus problemas. Quem é Deus? O tamanho dele. A grandeza dele, o poder dele. Ah, mas isso não é fácil. Eu não achei na Bíblia, em lugar nenhum, escrito que fosse fácil. Não achei. Eu vi Jesus nos preparando. Olha, no mundo vocês vão passar por tudo isso. Mas tenha de bom ânimo. Bom ânimo. Porque as coisas que se veem são temporais, estão sujeitas ao tempo. Elas passam. Mas as que se não veem são eternas. É para sempre. Ah, então vamos ficar com aquelas lá. E não com essas aqui. E é só Deus, só o Espírito Santo, para fixar isso na nossa mente, pela palavra, todo dia. Espera aí, Deus já me deixou aqui um tesouro. Eu tenho aqui uma mina de ouro. Está aqui. Senhor, me ajude a pôr isso em prática, a viver todos os dias. Eu ainda gostaria de ler mais um texto, mas eu vou deixar para a próxima semana, ainda dentro dessa linha da luta, do conflito diário entre o corpo e a alma. Todos travamos diariamente essas batalhas. A vontade da alma, os sentimentos, as emoções e o que a vida, o que o mundo coloca diante de nós todos os dias. É o texto de Gálatas, capítulo 5, nós vamos deixar para a próxima semana. Aí vocês terão mais uma semana para refletir sobre o assunto.
e que o Senhor nos conceda graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém?